Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os gráficos do R, né? Mas a parte básica mesmo, só para mostrar as funcionalidades do R para vocês e como fazer a utilização desses gráficos, tá bem? Hoje vamos ver o Boxplot, tá? O gráfico de caixa, tá? Deixei uma descrição aqui também sobre o Boxplot, tá? Então, o Boxplot é um gráfico que possibilita representar a distribuição de um conjunto de dados com base em alguns de seus parâmetros descritivos, quais sejam a mediana, o quartil inferior, o quartil superior e o intervalo interquartil. Tá bem? Parece complicado também, mas é bem simples. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então, para isso, eu vou carregar aquele nosso conjunto que a gente na verdade não trabalhou ainda, que é rock, tá? Esse conjunto aqui tem uma série de características sobre rochas em um campo de petróleo, tá bem? Então tem a área, tem o perímetro, tem o shape, que se não me engano é o perímetro dividido pela raiz da área, tá? E mais outras características a respeito das rochas, tá bem? Ah, para utilizar o boxplot, tá? Eu chamo só a função boxplot e passo o conjunto que eu quero, tá? No caso aqui eu vou estudar essa coluna aqui shape, tá? Só que se eu executar essa coluna, tá? Vai gerar um boxplot aqui para mim, tá? O gráfico de boxplot é mais ou menos isso, tá? Então aqui eu tenho os limites aqui em cima e embaixo, tá? A caixa aqui é o quartil superior, o quartil inferior e essa linha tracejada aqui é a mediana, tá? Estes pontos que estão fora são os outliers, tá bem, pessoal? Se vocês ficarem perdidos nesses conceitos, sugiro que vocês deem uma revisada em estatística, tá bem? O que mais que a gente pode ver? A gente pode colocar assim como os outros gráficos, né? Podemos colocar um título e colocar nos eixos também. Então eu vou colocar aqui boxplot do shape, rock, né? E o do y ali eu vou colocar aqui o perímetro dividido pela raiz da área, tá? Então coloquei aqui o título no nosso boxplot, coloquei aqui no eixo y, tá bem? Eu posso dar um boxplot também naquele nosso conjunto que eu criei, que é corrida pace, tá? Então, tá aqui o nosso boxplot, tá? Nossa mediana ficou mais próximo do quartil inferior, né? Os nossos limites aqui também, tá? Então podemos ver que o nosso conjunto aqui todo ele ficou mais próximo do limite superior também. Eu posso dar um boxplot na posição. A posição ela vai ficar bem central, tá? A mediana vai ficar bem no meio do conjunto mesmo. Por quê? Porque são intervalos bem definidos, né? Vai de 1 a 10, então de 1 a 2 é a mesma distância que de 2 a 3, que é a mesma distância que é de 3 a 4, sempre é intervalo de 1, tá? Então por isso que esse conjunto ficou bem no meio aqui do limite superior e limite inferior, e a mediana ficou bem entre o quartil superior e o quartil inferior, tá? Além disso, eu posso pegar todo o conjunto também, então eu posso dar um boxplot em corrida. E aí eu vou ter o meu boxplot do pace e da posição, tá? Ah, eu posso também mudar as cercas, os valores máximos e mínimos, né? Que são esses que estão na grade aqui em cima, tá? Então eu utilizo o parâmetro range igual a zero, tá? Então eu vou dar um boxplot no shape, aquele das rochas, né? E vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? Então eu posso mudar trabalhar com esses limites aqui também, tá? Através do parâmetro range, tá? Além disso, eu posso eliminar aqueles outliers que eu tinha, tá? Então se eu vir aqui só no shape aqui, e não apareceu agora porque eu coloquei range igual a zero. Mas se eu deixar o normal aqui, tá? Eu vou ver aqui os outliers. Então tem três pontos aqui, três observações que estão fora do conjunto, tá?
Então eu posso eliminar esses outliers do meu gráfico, tá? Então para eliminar eu utilizo o parâmetro outline false, tá? O nome é outlayers, tá? Mas aqui dentro o parâmetro outline. Outline false, eu elimino aqueles outliers que estavam no gráfico, tá? Eu vou carregar outro conjunto aqui do R que é plant, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui só para mostrar para vocês, tá? Uma coisa bem interessante que a gente pode fazer, tá? Então aqui eu tenho uma certa medida aqui, tá? Que é o white e tem o grupo, aqui grupo que pertence, tá? Então tenho o CTR L, eu tenho TRT1 e eu tenho um grupo que é chamado TRT2, tá? Conforme algumas medidas ele está colocando esses grupos, tá? Então eu posso dar um Poxblot aqui, tá? Na medida usando como parâmetro o grupo, tá? Então eu posso dar aqui e eu vou ter separado conforme os grupos aqui, ó. Então eu vou ter um Poxblot para cada um dos grupos referente à medida, tá? A mesma coisa eu posso utilizar para aquele nosso conjunto íris, tá? Então eu posso pegar por espécies, mostrar um Poxblot para cada uma das espécies também, tá? Eu posso colocar o título por fora, assim, desse jeito, tá? Então eu posso colocar title, e aí eu renomeio o título, né? Mas eu prefiro usar o main, tá? Que era como eu estava utilizando aqui em cima, tá? Mas só para mostrar para vocês que dá para utilizar. Então vou dar um Ctrl Enter aqui. Então mostrou o título aqui em cima do Poxblot e os nomes também no eixo X e no eixo Y, tá bem? Deixa eu carregar esse nosso conjunto íris, já que eu comentei nele. Deixa eu mostrar para vocês o íris aqui. Eu já gerei um Poxblot dele ali, mas deixa eu dar um Ctrl Enter aqui. Tá? O íris eu já comentei com vocês em outros vídeos, tá? Então a gente tem três espécies de plantas, seria flores, se não me engano, né? Que a espécie é setosa, a versicolo e a virginica, tá? Então, baseado nas características da pétala e da sépala, eu classifico qual tipo, qual espécie de planta é, tá? Então eu tenho a largura da sépala, comprimento da sépala, tenho largura da pétala e comprimento da pétala, tá? Então, conforme a análise, eu vou classificar essas plantas, tá? Eu já dei um Poxblot aqui no íris, tá? Então ele vai puxar cada uma dessas características aqui, vai gerar um Boxplot para cada uma delas. E aqui a gente tem no final espécies aqui que não nos interessa, né? Porque espécies estaria por fora. Então eu vou dar um Poxblot aqui e eu vou passar assim como parâmetro. Eu vou dizer que o meu conjunto é íris de 1 até 4, porque são 5. O quinto é espécie, que é o atributo meta, né? Que não nos interessa. Então deixo o 5 de fora e coloco de 1 a 4, tá? Eu já estou colocando algumas coisas aqui também. Então eu já estou colocando o título, íris, o valor no eixo X, que vai ser variáveis, tá? Estou definindo uma cor para os meus gráficos aqui. Col, eu estou utilizando o Aquamarine 3, tá? Horizontal, que seria a orientação do meu gráfico, estou deixando como false. E Not é um parâmetro que serve para dar um entalho na caixa, tá? Eu vou deixar ele como falso por enquanto, depois eu mudo para vocês verem. Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui. Vocês podem ver que agora os gráficos aqui ficaram coloridos, né? Um pouquinho apresentável. O que eu posso mudar aqui também, Not, eu vou colocar como True. Tá? Olha o que ele faz. Ele dá um entalhe na altura da mediana, tá? Então a gente pode ver aqui que a mediana para a petal lente ficou próximo do quartil superior, né?
e aqui a gente teve maiores valores dentro desse intervalo aqui, tá? A, a cepa Wiltshire que teve o menor variabilidade de valores, né? Mas em contrapartida a gente teve 4 outliers, então a gente teve 3 acima e 1 abaixo, tá? Os outliers pode ver que eu sempre fico fora dos limites, tá? Limite superior, limite inferior. Bom, eu dei um entalhe, o que eu posso fazer também aqui? Eu posso setar horizontal para true e o boxplot fica nesse outro sentido aqui, tá? Só não se esqueçam de mudar o nome do eixo X e do eixo Y. Então esse nome variáveis tem que vir para cá depois. Tá? Não gosto muito assim, mas também quem gostar pode fazer. Tá? Também não gosto muito desse entalhe aqui, mas quem quiser sabe que pode utilizar. Vou deixar normal aqui, tá? Eu vou fazer uma cópia lá, só para mostrar para vocês. Eu não tenho aqui o exemplo 4, tá? 4 e 4.4. Eu vou salvar, dou um Ctrl Enter aqui. Então, aquela mesma função para salvar gráficos, tá? Então, dev.copy, device JPEG, file o nome do arquivo e o tamanho, e a altura que vocês querem e o tipo de resolução. DevOffice para fechar, tá? PDF, tá? Que é uma imagem vetorizada, a mesma coisa, só que o device, em vez de ser JPEG, vai ser PDF, tá? Vamos ver se criou aqui. Deve ter criado. Criou. Tá aqui os nossos exemplos, tá? Boxplot em PDF e em JPEG, tá? Tá aqui. Tá bem? Então essas imagens vocês podem utilizar nos trabalhos de vocês. O que mais que a gente tem? Aqui, tá? Eu tô criando duas sequências aqui também, tá? Só para mostrar que a gente já viu que a gente pode gerar um conjunto de boxplot dentro de um único gráfico, né? Então aqui eu estou criando um intervalo aqui, estou usando a função sample, né? Para gerar números aleatórios de 1 a 9 com tamanho 13. Replace igual a true para gerar repetições, tá? Então tem aqui o meu x1, x2, gerei com uma amostra maior, tá? Então posso dar um boxplot em x1 e x2, gerou aqui os conjuntos, tá? Além disso, dentro do boxplot eu posso passar um nome para esses conjuntos. Então eu tenho aqui x1 e x2, names, que vai receber um vetor, né? Grupo 1 e grupo 2. Ctrl Enter, então aqui virou grupo 1 e grupo 2. Tá bem? Além disso, eu posso modificar a largura da caixa, tá? Então posso dar aqui, eu utilizo esse parâmetro boxware, tá? Então coloquei 0.3, olha como fica mais estreitinho, tá? Além disso também eu posso ajeitar o tamanho das linhas dos limites, tá? Então o padrão da linha ela é mais larga, né? Ela é esse padrão aqui, ó, um pouquinho mais larga aqui em cima, tá? Eu posso diminuir esse tamanho, dá um Ctrl Enter, pode ver que ficou menorzinho, tá? Além disso eu posso colocar cores nas bordas, tá? Então eu estou utilizando a cor vermelho, tá? A princípio isso aqui são os principais parâmetros, lembrando que vocês podem utilizar todos esses parâmetros dentro do conjunto de vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa fazer. A gente utilizou esse aqui era pro pro conjunto, né? Vamos ver se a gente consegue fazer algo parecido para o íris, tá? Então eu vou utilizar, deixa eu ver, íris, petal, length, aqui. Deixa eu ver se a gente consegue utilizar aqui um boxplot para íris, espécies.
ver se vai dar aqui. Ele deu, tá? Então parecido com aquele outro que a gente fez aqui para os tipos, tá? Então a gente gerou um Poxblot, tá? Com os tipos setosa, versicolor e virginica, tá? Para a length sepal, tá? A largura da sépala, tá? E assim vocês podem fazer para os outros comprimento da pétala, largura, tá? Então vocês podem gerar um Poxblot para cada tipo para as espécies baseadas nas características da planta, tá bem? Inclusive aqui para a virginica a gente teve um outlier bem fora, né? Bom, mas acontece. Então só para mostrar como vocês podem utilizar, tá? Além disso, como vocês viram, o Poxblot ele utiliza medidas estatísticas para gerar os gráficos, né? Então se vocês quiserem conferir essas medidas, então vocês utilizam boxplot.statistics, tá? Então o statistics vai mostrar, vocês passam para o parâmetro o conjunto que vocês querem, né? Vai mostrar uma série de informações, tá? Neste caso a gente pode ver outliers aqui que não teve nada. Mas se eu passar o conjunto íris, por exemplo, vamos ver o que a gente encontra. Íris. Íris deu errado. Vamos ver. Íris. Sepal length. Beleza. Então a gente já teve uma série de informações aqui, tá? Vamos ver outro aqui. Sepal.width. Sepal.width, tá? A gente consegue ver que teve 4 outliers aqui fora, tá? Então não vou entrar no detalhe aqui do mérito que são cada uma dessas características aqui, que formam as estatísticas do conjunto, tá? Mas vocês deem uma olhada com calma aí quem se interessar, só para vocês saberem que tem acesso a essas informações, tá bem? Bom, eu vou ficando por aqui. Quem gostar aí, dê like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhem, convide os colegas. Não sei o que a gente vai ver no próximo vídeo, mas eu vou preparar um material para vocês aí, trazendo mais alguns gráficos do R aqui que a gente pode utilizar, tá bem? Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!